Voltamos. Tínhamos comentado aqui a respeito de alguns objetos. Salvamos o objeto 2 como palavra, o objeto 3 como true, sem aspas, e o objeto 4 como true com aspas. E vimos que o de cima é um objeto lógico. Esse objeto 2, na verdade, é um caractere. O objeto 3 é um objeto lógico e o objeto 4 um caractere, porque tinha aspas, tá? Sempre que eu quero salvar uma palavra como um caractere, eu tenho que colocar umas aspas nele. Observe agora, eu vou criar um outro objeto, que é gêneros, tá certo? Gêneros, eu vou definir esse objeto e agora, atenção, eu vou abrir uma função chamada concatenar, que é um Czinho minúsculo, e vou abrir um parênteses e fechar o parênteses aqui na frente. E vou separar todos os elementos por vírgula aqui, ó. Estão separados por vírgula, tá vendo? O primeiro objeto é masculino, o segundo é feminino, o terceiro é masculino, o quarto é feminino, o quinto é feminino também, o sexto feminino, o sétimo também é feminino, o oitavo masculino e o nono feminino. Todos estão os caracteres entre aspas. Então, como está entre aspas, são caracteres, né? O R vai interpretar como caracteres. Então, todos entre aspas, e eu separo por vírgula para dizer que eu vou para o próximo elemento, tá certo? Se eu salvar esse objeto gêneros, ele aparece aqui em cima, ó, gêneros. Ele já diz, ó, são caracteres, ele traz uma abreviação aqui, são caracteres. E vai de 1 até 9 e tem masculino no começo, feminino no próximo, masculino no próximo. Como aqui é esse pequenininho espaço, ele não consegue escrever o resto, tá certo? Vamos pedir para ele me mostrar, me exiba o que é o objeto gêneros. Quando eu dou um Ctrl Enter, ele mostra aqui embaixo, ó, o objeto gêneros, e eu vou comentar uma coisa curiosa aqui que eu já tinha falado antes com vocês. Tá vendo que sempre em todas as operações que a gente fez até então, aparecia o colchete e o número 1, que eu pedi lá no começo do curso para vocês ignorarem e olhar só para o que vem depois, a resposta. Mas observe esse, que curioso. Ele diz o seguinte, ó, entre o colchete está 1 e entre o colchete aqui está 7. Sabe por que isso aparece? Porque esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto. E como não coube aqui, por algum motivo ele não conseguiu colocar mais, ele passou para a linha de baixo. Esse é o sétimo. Por isso que aqui aparece o número 7. Então, quando eu estiver trabalhando com vetores, matrizes, e eu pedir para exibir para que o R exiba no console esse determinado objeto, vocês vão ver que muitas vezes vão aparecer vários números, 1, 7, 14, 13, ele está dizendo, ó, eu contei aqui do 1 até o 6, não consegui colocar, coloquei o sétimo na linha de baixo, por isso que aparece esse 7 aqui, tá? Esse é o sétimo, oitavo e nono, isso facilita a sua contagem algumas vezes, tá certo? Pois bem, então eu salvei um objeto chamado gêneros, ele apareceu aqui em cima, eu pedi para exibir, ele exibiu aqui embaixo, separando por aspas, não foi isso? Eu vou pedir a classe do objeto gêneros, ó. Classe de gêneros. Classe é um caractere. E eu vou pedir uma coisa agora embaixo, vou fazer uma coisa, ó, que é o summary. Atente-se para os dois M's aqui, ó. O summary é um resumo estatístico. Se eu pedir o summary de gêneros, quando eu dou um Ctrl Enter, ele consegue contar para mim, ó. Length é contar, é o comprimento, na verdade, e ele diz que tem um comprimento 9. Então, tem 9 elementos aqui. Aí ele diz que a classe é um caractere e o mod é um caractere. Mod é outra coisa que você pode solicitar também, tá? Mod é um caractere. Mas por fim, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou converter esse caractere em um fator. E para converter o caractere gêneros, o objeto gêneros, que era um caractere como fator, eu uso a função s.factor. Ou seja, os gêneros, agora eu quero que você leia como fator, s.factor, beleza? E eu vou salvar esses gêneros que eu estou convertendo para fator no próprio nome gêneros, tá certo? Essa conversão, quando eu faço, ó, vou dar um Ctrl Enter, aqui em cima mudou. Agora apareceu fator com 2 levels, 2 níveis, feminino e masculino. Aí ele já passou a interpretar que só tem 2 níveis aqui, masculino e feminino. Se eu pedir para ele exibir gêneros agora, ele exibe de uma maneira já diferente, ó, tá sem as aspas, tá certo? O fato de estar sem as aspas conseguiu fazer com que ele colocasse mais 2 elementos nessa linha, e o último elemento é o nono, ó, o colchetezinho aqui com 9, tá? O último elemento aqui é o nono. Mas tudo bem, e o que é que ele tem mais? Ele tem os levels, os níveis feminino e masculino, tá certo? Então ele tem esses 2 níveis. Beleza. Qual a classe? A classe agora é um fator e não mais um caractere.
E qual a vantagem de ter a classe como um fator? É na hora de dar o summary, na hora de dar um resumo estatístico. Olha só, vou dar um summary desse camarada agora. Summary de gêneros. Ctrl Enter. No summary de gênero, olhe o resumo estatístico agora como apareceu. Feminino, 6. Masculino, 3. Então, ele consegue fazer uma contagem para mim de quantas vezes apareceu o nome feminino e de quantas vezes apareceu o número masculino. Então, ele contabilizou para mim e colocou aqui. Essa forma de resumo estatístico só foi possível porque eu converti num fator. Tá certo? Então, muitas vezes a gente vai estar trabalhando com alguns conjuntos de dados bem grandinhos e para facilitar a nossa contagem, nós convertemos uma variável em um fator para facilitar a estatística, para me entregar o resumo estatístico com mais facilidade, tá certo? Então, a gente vai ter várias formas de converter, utilizando o s.factor ou utilizando até uma funçãozinha dentro de outra função. Mas isso é assunto para mais adiante, para a gente não se complicar, tá certo? Bom, vamos falar sobre o comprimento de um objeto para a gente finalizar essa aula, tá bom? O comprimento de um objeto, a gente já tinha mencionado agora há pouco ó, que o length, ele vê o comprimento de um objeto, né? Esse objeto aqui, gêneros, ele tinha um comprimento 9, enquanto estava como caractere, né? O comprimento de gêneros é 9, ó. Tanto faz ele redefinido como um caractere ou ele como um fator, a função length consegue contar o comprimento desse objeto, tá certo? Quantos elementos tem nesse objeto gênero, que são 9, beleza? Bom, vamos redefinir aqui, vamos definir um novo objeto, que é o W. O W será definido como o número 8, vai aparecer aqui em cima, ó, o W é o número 8, e eu quero o comprimento do número W. Ctrl Enter, o comprimento é 1. Por quê? Porque só tem um único elemento. Vamos olhar para esse novo elemento, o M, esse novo objeto. M será definido como sendo o caractere Olá, amigos. Ctrl Enter. Qual será o comprimento de M? Aqui. Qual será o comprimento de M? Olá, amigos. Será 1? Será 2? Será que ele vai contar a quantidade de letras? Ctrl Enter. Resposta 1. Ele conta somente a quantidade de caractere. A quantidade de cada caractere está separado aqui entre aspas. Então, isso aqui é um tipo caractere, então está entre aspas. Se você quiser contar mais caracteres, você vai ter que usar a função concatenar, separar por vírgula os elementos e todos entre aspas, né? Ó, cada elemento entre aspas. Nomes, José, Maria, Pedro, Paulo, tudo separado dentro da função concatenar e separado com aspas e separando os elementos por vírgula também, tá? Ctrl Enter. Salvei o objeto nomes, aqui ele já conta que é um caractere e vai de 1 até 4. Então, ele já contabiliza aqui para a gente que são 4. Então, a resposta do comprimento será igual a 4, tá certo? Então, aparece aqui o valor 4. A gente vai aprender muito a utilizar, se você estiver achando confuso esse Czinho aqui, a função concatenar, a gente vai aprender a utilizar na próxima aula, que é sobre vetores, tá certo? Então, não se preocupem. Aqui abaixo, como sempre, no final das aulas, eu estou deixando os exercícios para vocês praticarem, tá? São 10 exercícios que vocês vão criar alguns objetos e trabalhar da mesma forma como eu trabalhei essa aula com vocês, tá? Então, dá uma examinada aqui, tenta fazer esses exercícios e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!